Vamos falar um pouquinho sobre qual o propósito do que Lucas tinha ao escrever Atos dos Apóstolos, a partir da obra de Brodus Haley, Introdução ao Estudo do Novo Testamento, da antiga editora Juerp. E aí ele começa falando que é bom que Lucas tenha incluído no prefácio do primeiro volume o propósito de sua obra. Lá, capítulo 1, versículos 1 a 4, a oração introdutória de Atos fala do primeiro tratado como narrativa de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Logicamente, esta oração significa que a história que se segue é uma continuação da obra de Jesus. Implica que, embora Jesus tenha subido para o Pai, ele ainda prossegue sua obra e ensino, os quais iniciou em sua encarnação. Será visto que no Evangelho de Lucas, Jesus Cristo foi encarnado para fazer a obra da salvação. Em Atos, Jesus vive e opera através de seu povo redimido, a igreja, para trazer as pessoas para si. As palavras do prefácio ao terceiro evangelho, acerca do propósito da escrita, deve se aplicar também a Atos. O primeiro volume foi acerca da vida e ministério de Jesus, conforme visto e interpretado a partir de uma perspectiva teológica. Atos é uma continuação da história da obra de Deus através de Jesus Cristo, de trazer os homens a si. Foi visto no capítulo sobre o terceiro evangelho que o propósito do primeiro volume de Lucas Atos, lembra? Bloco, né? Lucas Atos foi pelo menos quádruplo. 1. Dar certeza das coisas em que se cria. 2. Dar uma narrativa ordenada dos eventos. 3. Interpretar o problema judaico-cristão em suas ramificações. E 4. Interpretar a aparente demora da volta do Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, a maioria dos intérpretes não parece considerar os dois volumes como tendo o mesmo propósito ou propósitos. É por esta razão que tantos propósitos diferentes são propostos. Então, a gente pelo menos vai verificar, né, que assim, como é que eu posso dizer? Lucas, ele começa narrando sobre a encarnação do Filho de Deus, Filho do homem, né? Aquele que, apesar de ser Deus, né, se torna um de nós, se mistura com a gente, né? E o que acontece? Qual é a intenção? Que é resgatar e transformar as pessoas. Quando ele é assunto aos céus, qual é a orientação dele? Que a igreja, seu corpo, continue a missão que ele começou. E aí, assim como ele teve uma caminhada com perseguição, sofrimento, mas também com testemunho e salvação de pessoas, da mesma forma aconteceu com a igreja. Foi caminhando, perseguição, açoite, prisão, difamação, um monte de coisa. Entende? E aí o que acontece? E o apóstolo Pedro, que acaba sendo aquela liderança no primeiro bloco de Atos, passa por muitas situações. E Lucas, não sei se de propósito ou intencionalmente, coloca Paulo também passando pelas mesmas coisas. E de modo que assim, a igreja, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro acabam tendo toda essa sequência de sofrimento, de dificuldade, para que as pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho, assim como aconteceu com Jesus, né? E como disse o Luiz Cláudio, pelo menos eu entendo que é o que deveria também acontecer com a gente. Eu entendo que a igreja deveria ser aquela comunidade dos libertos para libertar, dos abençoados para abençoar, dos curados para curar, né? Então, como eu, pelo menos assim, mais uma vez, veio um pouco do desabafo roberlaniano, né? Então, oi?
Será que não é pelo ensinamento? Não sei, porque é como, digamos assim, porque se a gente botar na conta do ensinamento... Da liderança também? Então, mas é onde eu quero chegar. Se a gente pegar esse caminho, eu fico pensando cá comigo, assim, então, alguns lugares, vou pegar o meu caso, só vocês aqui, eu vivo enchendo a paciência de vocês com esse mesmo assunto. Imagine, por exemplo, na igreja que eu pastoreei, eu enchia a paciência do pessoal com esse mesmo assunto. Na internet, a maioria das minhas pregações, as minhas cutucadas são nesse assunto. Então, mas onde eu quero chegar? Se fosse uma questão só de ensino, pelo menos os meus ouvintes não seriam como são. Então eu tenho a sensação de que não é uma questão só do ensino, mas é uma questão da nossa inclinação para a comodidade, da atração que a gente tem para a institucionalização, do desejo que a gente tem da estrutura, né, daquela coisa de ter o ambiente, como é que eu posso dizer? De achar o que eu acho. Aquela coisa assim, olha, isso aqui é a minha igreja, onde eu tenho o meu projeto de poder, eu estou aqui há 30 anos. Então, por exemplo, chegou o pastor Jefferson, ele é uma ameaça ao meu poderio, então eu vou começar a mostrar para ele quem sou eu. Ou então, de repente, eu estou pastoreando, aí vem o pastor Luiz Cláudio para querer ser membro da nossa igreja, eu já vou dando um estoque nele para ele saber que aqui é meu campo de brilhantilho, não se mete não. Então assim, eu percebo que parece que essas coisas seduzem mais do que ver o aflito e o necessitado e ser um mini Jesus na vida desse aflito e necessitado. Eu percebo que assim, é uma dificuldade não apenas para, como é que eu posso dizer, para o acomodado. Eu entendo que é uma dificuldade também para o incomodado, porque apesar de eu estar incomodado, nem sempre eu pego essa onda. Muitas vezes eu sou pressionado a ficar, até porque eu sou um cara denominacionalista. Eu sou filiado a uma ordem de pastores, eu pertenço a uma associação, né? Eu participo de uma convenção. Então Jesus era livre. Jesus não era preso a nada. Entende? Por exemplo, Jesus larga o prego na hora de falar. O pessoal fica chateado, igual acontece com a gente na igreja, e vai embora. No nosso contexto, se isso acontece, a liderança já vai começar a te sufocar. A gente perdeu um grande dizimista, a gente perdeu um grande tecladista, a gente está perdendo membro, a gente está perdendo dinheiro. Ou seja, você tem que fazer alguma coisa para agradar essa turma, pastor. Você está aqui para fazer a máquina funcionar. Quando Jesus prega, larga o aço em cima da cambada e o povo fica com bronca, porque ele fala: vocês estão aqui porque vocês são interesseiros, vocês estão aqui por causa desse pão que perece, vocês estão aqui por causa da casa própria, vocês estão aqui por causa dos 2 carros, vocês estão aqui por causa desses negócios. Não que seja errado querer esses negócios, só que existe algo mais importante do que esses negócios, e vocês não estão dando prioridade ao que é prioritário. O que esses crentes fazem? Levantam e vão embora. O que o pastor Jesus fala? Vocês não querem ir embora também não? E aí Pedro dá aquela pérola, né? Para onde iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Mas Jesus não tinha uma preocupação de conta de luz da igreja, ele não tinha uma preocupação, né, de assim, como é que a gente vai fazer para a manutenção do prédio. Ele não tinha aquela preocupação: que explicação eu vou dar para o presidente da minha associação, já que eu assumi uma igreja com 2.000 membros, a gente só está com 150, entendeu? Vamos e venhamos. Entende? Aí você, não, mas é o que eu estou dizendo, Jesus não tinha essa preocupação. Agora, o pastor Luiz Cláudio vai ter que ter, porque nessa mentalidade que a gente vive hoje, como é que é a situação? Como é que se mede o ministério abençoado do pastor Luiz Cláudio? Quantos membros e quantas entradas? Se diminuiu a membresia, ele afundou a igreja. Se diminuíram as entradas, ele não está trabalhando direito, porque se ele trabalhasse direito, o povo ia ter gosto de contribuir. Agora olha para Jeremias. O cara prega anos, anos e anos e anos e anos, ninguém dá ouvido para o cara, e Deus chama o cara. Uma igreja como as nossas não chamaria um cara igual a Jeremias. Ele não dava resultado, velho.
Aí eu digo para você, a gente é ou não é atraído por essas coisas? Esse é o caso. O que enchia a igreja de alegria? A presença do Cristo ressurreto. O que enche, né, uma igreja hoje? Vamos fazer o culto da melodia, vai vir um monte de cantor famoso. Eu não estou dizendo que é errado vir o cantor famoso. Eu só estou dizendo que se não vier o cantor famoso, só Jesus não é o suficiente para lotar a igreja. Ué, entende? Então, esse tipo de situação, eu pergunto, será que é só por causa de uma questão de ensino? Porque se você ouvir os crentes na internet, é um tal de falar de Lula livre e Bolsonaro. Tu tá entendendo? Você vê, por exemplo, um pessoal usando rede social para mandar indireta para os irmãos. Entende? O pessoal, assim, digamos, Paulo não tinha nenhuma máquina para fazer fotocópia. Paulo não tinha um carro, que nem eu tenho, para se deslocar para lá e para cá. Paulo não tinha um telefone. E olha como o cara era produtivo. Aí eu pergunto, olha quantas ferramentas nós temos. Não funciona. A gente só usa para um monte de outra coisa. Deu para entender? E assim, se Paulo tivesse o WhatsApp, cara, olha só, ele sem nada, olha o que ele fez. Aí eu pergunto, se ele tivesse o que a gente tem, se ele tivesse internet, o que ele estaria fazendo? Ele estaria, por exemplo, falando assim, mas olhem, não tô, assim, o que eu estou dizendo é que parece, que nem eu falei numa igreja que eu preguei ontem, que, por exemplo, a gente observa, assim, aquele hino, passarinhos, belas flores, querem me encantar, são vãos, terrenos, esplendores, não quero aqui ficar. Hoje essa música só está em enterro, porque a gente quer ficar aqui, e a gente briga por isso aqui, a gente se degladia por isso aqui, e a gente, por exemplo, começa a ter tiroteio, a gente não está com medo de ficar ferido e ficar num corredor de hospital. A gente valoriza tanto essa vida que a gente fica doido, entendeu? Porque é o seguinte, eu não posso morrer, eu tenho muita coisa para viver. Que muita coisa para viver? Está entendendo? Que muita coisa para viver. Então você percebe que assim, a eternidade perdeu o seu lugar. As pessoas estão querendo isso aqui, elas estão lutando por isso aqui, e a igreja foca nisso aqui. A igreja, então a culpa é da igreja, pessoa, não liderança. Assim, eu entendo, cara, que está todo mundo no balaio, entendeu? O que eu, por exemplo, discordo é quando a gente bota na conta de um segmento só. Porque, por exemplo, do jeito que as pessoas falam, parece o seguinte: se você pegasse todos os pastores do mundo, colocasse num lugar e explodisse, resolveria o problema da igreja. Como se todo mundo na igreja fosse bonzinho. E não é verdade. Deu para entender? E detalhe, pastor malandro só prospera porque tem gente, né, que gosta de malandragem. Porque é o seguinte, se eu viesse todo dia oferecer o pão que perece, e você falasse assim: pastor Roberlan, gosto muito de você, mas eu queria saber mais do pão que não perece, pode compartilhar comigo? Eu ia ser cobrado, cara. Deu para entender? Mas não. O pessoal quer saber como é que eu faço. Peraí, se eu botar 100 reais, eu fico milionário? Se eu botar 1.000 reais, eu fico bilionário? O que eu preciso fazer? É mais ou menos isso. Eu não estou dizendo que é errado você querer ter dinheiro. Por exemplo, se eu tivesse 1 milhão, por exemplo, eu com esse meu celularzinho, poxa, quanta gente eu abençoo, quanta gente eu edifico, a minha pregação vai para tudo quanto é canto, vai para fora do país. Ou seja, ter o dinheiro não é o problema. O problema é o dinheiro ter a gente. E é assim que está o povo. E aí, diante de uma situação dessa, de repente, Gilson está com uma casa linda e você está sem telhado. E os dois estão cantando na mesma igreja, que são irmãos. Ué, assim, eu não consigo ajudar o necessitado da minha igreja. Uma coisa é dificuldade de ajudar o necessitado que você nunca viu, porque é o seguinte:
vai que o cara é um 7, vai que o cara é um preguiçoso, entendeu? Que é o seguinte, vamos fazer um negócio, ó, eu te dou a quentinha aqui, cara, é o que eu posso te dar. Eu não vou te dar dinheiro, porque tá arriscado ele ainda contar vantagem que ele me deu uma volta, entendeu? Eu até entendo. Agora, o irmão da minha igreja, ah, mas tem muita gente encostada na igreja, chama o cara, ajuda e dá sabão. Não sabe dar sabão? Chama o Gilson. O Gilson é bom para isso. Tá dando para entender, meu irmão? Olha só, eu tô te ajudando porque teu filho precisa de remédio. Teu filho, mas do jeito que tu tá, entendeu? A situação é essa e essa e essa. Pô, é porque eu vim aqui pegar mais uma bolsa, tal. Pô, beleza, mas olha só, é o seguinte, o remédio do teu filho está garantido, mas isso aqui, tem como se ajudar nesse lance aqui? Me dá uma força nisso aqui, te dou R$50 a diária. Tá dando para entender? Ah, mas é pouco, tu não tem nada, vai aceitar 50 ou não vai? Tá dando para entender? Então é um tipo de situação que assim, o cara é conhecido nosso, é nosso irmão, ele está no culto ali com a gente. E a gente, às vezes, assim, é como eu digo, por exemplo, eu fico pensando, né? Pô, não vou muito longe. Eu vou contar uma experiência, né, de um amigo meu. Fui pregar na igreja de um amigo meu. E ele estava falando para mim que assim, ele estava passando por um problema, né, de transtorno mental bem complicado, né? Uma situação que assim, tipo a minha, mas ele assim, parece que ele estava tendo um pouquinho mais de dificuldade de lidar com isso. E aí o que acontece, né? Ele começou a se afastar um pouco do trabalho da igreja, né? E assim, o pessoal foi, licenciou ele, aquela coisa todinha e tudo tal. Aí, por exemplo, eu encontro uma pessoa que é de uma igreja próxima dele, né? E aí, assim, a pessoa me conta, né, de ter rumores de gente achando que ele, né, tá com um problema espiritual. Aí eu cheguei para essa pessoa e falei assim, pô, aquele cara é mais crente que eu, cara. É muita maldade. Sabe, é o seguinte, tudo bem, de repente o pastor até está com esse problema. Agora eu pergunto, quem fala mal desse cara, que chega a botar o ombro assim, ó, pastor, estou do teu lado, conta comigo, mas não, fala para pessoas de outras igrejas, que o cara deve estar com um problema espiritual, sei lá, demônio, o raio que o parta. Aí eu olho, por exemplo, para o Jesus, que fala, olha, continuem o que eu comecei. Cadê esse Jesus na vida desse povo? Aí eu pergunto, por exemplo, se é uma questão de ensino ou de liderança, por que existem pessoas que não são cristãs, que nunca abriram a Bíblia e não são assim? Então existem situações que têm a ver com o quê? Com a nossa predisposição para o erro e a nossa dura cerviz para aquilo que Deus estabelece. Porque a gente escuta a questão de amar o próximo todo dia, todo culto. A gente canta esse negócio direto. O troço está aqui na cabeça, gente. Na hora. Entende? Tudo bem, a gente pode escutar a Anitta, Michel Teló, um monte de coisa, tá na rua e tudo tal, mas agora, saturação sobre fé, Jesus, evangelho, a gente que é crente, que está todo domingo na igreja, a gente escuta direto esse negócio. Era para ser diferente. Aí eu pergunto para o senhor, como é que a pessoa consegue ser ou dizer que é crente se ela não é um próximo? Sabe o que é não? Aí Como é que uma pessoa está dentro da igreja, se escondendo atrás na Bíblia, diz que é crente e ele não consegue fazer um mandamento que é amar o próximo? E aí nessa hora você vai para a primeira epístola de João. Quem não ama o seu irmão não é filho de Deus, não. Mas na religião institucionalizada tá todo mundo lá, velho. Agora, por exemplo, de acordo com as escrituras, não ama o irmão, velho. Aí eu pergunto, mas como é que a gente vai saber? Amor tem a ver com fazer o bem. Amor tem a ver com não fazer o mal. O cara vive me fritando, que amor que ele tem por mim? Então não é irmão, pô. Melhor nem falar. Tá dando para entender? Então é um tipo de situação que assim, o João coloca a régua para medir. O irmão é aquele que ama o seu irmão.
O Filho de Deus ama o seu irmão, né? Depois dá uma olhadinha lá, capítulo 3 de 1ª Epístola de João, que fala sobre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Acabou. Só que institucionalmente todos os gatos são pardos. E aí o que acontece? Quem é gente boa não quer ficar na trama, na briga, na confusão. Quem geralmente gosta desses negócios? Entende? E aí qual é o problema? E boa parte dessas pessoas estão dizendo que querem o bem da igreja, estão dizendo que amam a Deus, estão dizendo que amam a Jesus, querem fazer o evangelho fluir, fritando os outros. Fogo amigo na trincheira. Tu está na trincheira se defendendo do inimigo, mas tu está aqui na trincheira e o fogo amigo está aqui na trincheira. Você não tem como se proteger do cara que está aqui na trincheira com você. Entendeu? Então, perdão pelo desabafo roberloniano, né? Não, é certo. Deu para entender? E aí, né, a gente observa aqui, né, que assim, pelo menos o propósito, né, como é que eu posso dizer? De acordo com Brodos, o propósito não seria para mostrar a expansão geográfica. Deixa eu ver, não seria um evangelho do Espírito Santo, não seria falar dos atos dos apóstolos, não seria para falar sobre o catolicismo primitivo, né? Então, como é que eu posso dizer? A ideia principal não seria essa, de acordo com ele. E é isso, né, que a gente vai dar continuidade no próximo bloco, para esse bloco aqui não ficar muito grande também no vídeo depois.